Fala Ninja, beleza? Bem-vindo a EDTech Ninja, a Humanos Academy, tudo bem? Vamos hoje a mais uma dica de ninja. Como que começou, como que formou, como que apareceu esse nosso método, mente, método, máquina, o 3M Framework, né? Por que bons profissionais travam, Ninja? E como esse modelo nasceu aqui? Qual que é o sintoma que a gente vê no mercado? Eu estudo há mais de 25 anos a mente humana nas trincheiras do dia a dia, né? Cursos eu vejo que não faltam no mercado, Ninja. Ferramentas não faltam. Trabalho, menos ainda. A gente sabe que o nosso mercado, cada vez mais, falta mão de obra qualificada. Por isso, a insatisfação dos clientes é de 20%, 30% pelo menos com a implantação TOTS. Mas não é o produto em si, ok? Mas a evolução do aluno, a evolução do ser humano, ele não acompanha a evolução tecnológica, ele não acompanha a evolução de métodos e processos. Então, o que acontece? É um gap muito grande que está acontecendo aí, Ninja. Qual que é a pergunta incômoda que eu ficava fazendo, né? Vendo esse processo todo? Por que profissionais tecnicamente bons continuam travados, né? Por que mesmo cada vez mais a pessoa tendo esse nosso pilar da tecnologia, que eu falo da 3 sucesso, atendimento ao cliente, nossos 3 pilares, por que cada vez mais ele se destacava tecnologicamente, né? Linguagem de programação, tudo, ou os clubes Proteus na prática, todos os funcionais, mas continuam travados no mercado, continuam travados no cliente. Qual que é esse gap? O que acontece nesse processo todo, Ninja? Qual que é o erro do mercado? O mercado ensina ferramenta primeiro, produtividade depois e comportamento por último. A ordem está errada. Tá? Então, a gente trabalha uma ordem errada aqui dentro do processo. Por isso que sempre o que você coloca, você automatiza o caos, porque você não tem processo e não foi nada definido, basicamente. Padrão que se repetia. Depois de anos observando profissionais, quem travava? Travava antes da técnica. Quem evoluía tinha clareza mental. Então quem travava, travava antes da técnica. Quem evoluía tinha clareza mental, Ninja. Tá? Qual que é o descompasso? Porque o modelo estava desconcertado. Tecnologia tentando resolver o problema humano. Esse é o grande problema. Tá? Qual que é a raiz do problema aqui, Ninja? Não era falta de conhecimento, era falta de estrutura. Estrutura para pensar, decidir e executar. Então o problema é mente primeiro, tá? Por isso que a gente vai chegar no nosso método. Qual foi a virada aí? Foi aí que tudo ficou claro. Antes de acelerar, era preciso o quê? Organizar. Nasce o 3M Framework. Um modelo simples, baseado na prática. Primeiramente, depois o método, depois máquina. Ok? Mente. Você tem que ter clareza, comportamento, consciência, decisão. Sem mente organizada, todo o resto vira ruído. Por isso que quando vai direto na máquina, o problema é que você está automatizando a máquina. Você está automatizando o caos. E aí não funciona realmente, Ninja. Método, você precisa ter processo, organização, forma de trabalhar, execução consistente. Produtividade não é esforço, é método. Máquina, sem mente e método, acelera o caos. Então não adianta tecnologia, ERP, automação, IA, esse é o grande problema hoje. Por que isso está aparecendo cada vez mais? Essa dica de Ninja. Por que isso explodiu no mundo todo? Porque a IA acelerou esse processo. As pessoas, as empresas acham que a IA vai corrigir o problema. Não, a IA ela só vai acelerar o caos. Ok? Qual que é o erro clássico? A maioria começa pela máquina. O certo é mente, método e máquina. Sempre. Anota o framework. Você tem que começar pela mente, método e máquina. Do framework ao sistema. O 3M não virou curso, ele virou base. Ele virou um framework. Ele virou a base do nosso Humanos, sistema operacional humano que a gente instala em vocês aí para vocês cada vez mais evoluírem.
Depois disso virou o quê? Jornadas, repertórios, trilhas e o nosso Humanos. Nasce o Humanos. Humanos não nasce como produto, nasceu como organização do caos humano profissional, ok? É isso que a gente está organizando através da nossa Humanos Academy. Repertório. O que é um repertório, Ninja? Antes da técnica vem um repertório. Repertório o que é? Por que existe? Para que serve? Então nos nossos clubes a gente tem a parte do iniciante mais, que a gente ensina isso, profissionaliza o aluno nos clubes de assinatura, no começo, para ele, quando entrar no mercado, saber para que serve aquilo que ele está fazendo. Não é só colocar no sistema, o sistema é por último, lembra? Mente primeiro, entende o que está acontecendo, clareza. Depois você vai para processos, que aí sim, você vai começar a definir o processo, para que serve, onde serve o centro de custo, para que serve, para que se usa centro de custo. Aí depois vai para o sistema para você colocar a informação. E as pessoas colocam a informação direto. Por isso que os cursos fechados não te dão mais solução. Por isso que está todo mundo procurando o quê? O que a gente fez, o que a gente juntou tudo isso, Ninja. O streaming de conhecimento. O que é um streaming de conhecimento? Onde você evolui essa carreira desde o básico até o avançado. Ok? Então são os nossos clubes de assinaturas. A aplicação. Depois que você sabe para que serve aquilo, você vai começar a aplicar. Aí sim você vai entrar no sistema. Aí dentro dos nossos clubes a gente tem prática, execução, profundidade, sem pular etapas. Se você quer entender isso com calma, mente, método, máquina, assista a playlist de 3M Framework, que eu vou deixar aí embaixo nos comentários, que a gente fala exatamente como que é essa formação nossa, tá? Na ordem, sem pressa. Você não precisa fazer mais, você precisa pensar melhor antes de acelerar.